Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje vocês conferem minha análise do Lumia 730. Esse que eu apresento como o celular mais balanceado que a Nokia lançou nos últimos tempos, considerando a relação de custo-benefício. O que é que a gente tem aqui? É um smartphone que roda Windows Phone 8.1 e tem uma configuração interessantíssima. Os primeiros destaques são a câmera frontal de 5 megapixels com ângulo largo, o suporte a 2 chips e, para mim, não se pode deixar de falar da tela OLED de 4.7 polegadas e resolução HD, que é belíssima e a gente vai falar disso em seguida. Vamos começar tratando do visual desse Lumia. Ele é um aparelho muito parecido com o 920, o ex-top de linha da Nokia, só que com dimensões menores, o que é bom. Outra coisa bacana é que ele se parece uma peça única de policarbonato como o 920, só que na verdade a tampa traseira é removível e pode ser trocada. Além da cor preta, que é meio acinzentada, já estão garantidas capinhas laranja e branca no Brasil. Só que para mim o destaque no visual é a tela. Dá pra dizer que, considerando concorrentes como o Moto G ou o Zenfone 5, esse aqui é o que tem o display mais bonito. São pretos muito pretos, cores vibrantes e um ângulo de visão perfeito, praticamente sem distorção alguma. É um negócio realmente bonito e que se destaca no padrão atual de smartphones intermediários. Com a tela ligada, eu às vezes me peguei admirando esse Lumia pelo conjunto que ele traz, de um design sem firulas e uma tela bonitona. O resto das especificações também não faz feio. Temos aqui um quad-core com 1 GB de RAM, que na minha experiência do dia a dia operou muito bem e não deixou a desejar em nada para o Lumia 920 que eu já tive. Não temos aqui um hardware magnífico que vai estourar em qualquer jogo. Vamos lembrar que é o mesmo chip usado em Androids intermediários. Mas no Windows Phone ele é mais que suficiente e rodou tudo que eu testei sem problemas. Claro, considerando o padrão Windows Phone de rodar aplicativos, quer dizer, cheio de transiçõezinhas que às vezes, se não existissem, deixariam o sistema mais dinâmico. Mas beleza, são ótimas especificações. Lembrem que o próprio Lumia 830, que custa mais, tem o mesmo chip desse aqui. Vamos falar agora das câmeras, que são um ponto curioso desse smartphone. A traseira tem 6.7 megapixels, que é apenas regular para o padrão atual, mas ela tem lentes Zeiss, e isso garante uma ótica muito boa. O que eu achei curioso é que a Nokia nem fez muito alarde sobre essa câmera traseira, mas, por exemplo, no modo noturno, ela me pareceu fazer fotos mais legais que o Zenfone 5 da Asus, que tem aquela função Pixel Master tão hypada aí pela internet. Essa aqui, inclusive, permite uma série de ajustes que eu particularmente nem usei. Em celular eu prefiro ficar com o básico mesmo. Resumindo, a câmera traseira não tem nada de top, mas mesmo sem propaganda é bem competente. Já a câmera frontal, essa sim recebeu algum alarde porque tem 5 megapixels e um ângulo largo, o que é ótimo para selfies. E realmente ela costuma tirar fotos acima da média para câmeras frontais. Claro que no escuro já vai rolar um granulado e tal, mas ainda assim eu acho justo que ela seja chamada de um diferencial. Vocês estão vendo exemplos aí na tela e vão concordar que a qualidade é muito boa. Em relação aos vídeos, ele filma em Full HD, tanto com a frontal quanto com a traseira, o que é um outro diferencial, e a qualidade também é boa. Mais uma vez, não se iguala a um top de linha, só que supera a concorrência da mesma faixa de preço, não tenho a menor dúvida disso. A bateria era um ponto que eu estava curioso para testar e não me decepcionou. Com o uso normal do dia a dia, abrindo redes sociais, WhatsApp, tirando foto e essas coisas que a gente faz, ela normalmente supera as 24 horas de uso, às vezes até chega a bem mais, e para mim ficou claro que nesse ponto ele também supera concorrentes como o Zenfone e o Moto G. É claro que isso é um mérito do próprio Windows Phone, mas a gente tem que considerar o aparelho como um conjunto mesmo. Entre as coisas que não me agradaram muito, tem alguns detalhezinhos. Primeiro, eu senti falta de um LED de notificação na parte da frente, que é um costume vindo da maioria dos telefones Android que eu usei. E também achei estranho o fato de ele não vir com nenhum fone de ouvido na caixa. A caixa de som na parte de trás também não é nada demais. Às vezes eu sinto como se ela soltasse um som meio metalizado ou alguma coisa do tipo que não me agradou muito.
Agora, como eu falei que a gente tem que considerar o aparelho como um conjunto, vem a parte em que eu tenho que considerar que ele roda o Windows Phone. E não me entendam errado, eu não tenho preconceito com o sistema e até gosto mais dele agora, à medida que eu fui aprendendo o funcionamento das coisas e tal. A versão 8.1 tá mais rápida, tem a famigerada central de notificações, o que foi um adianto enorme. Mas mesmo assim, quem estiver considerando sair de um Android da vida para embarcar no Lumia 730, eu tenho que dizer que provavelmente vai sentir dificuldades como eu senti. Tem muitos aplicativos que ainda não podem ser encontrados na loja desse aparelho, tem muito jogo que não dá as caras, tem aplicativo que leva uma eternidade para ser atualizado, o que mais? A integração entre os apps ainda não está nem perto do que acontece no Android, aquele esquema de você mandar o trabalho que fez em um app para outro. O teclado virtual, apesar de ter uma detecção de toque boa, não é tão amplo quanto poderia ser e nem é personalizável. Então eu tenho que ser muito sincero aqui. Quem já tem familiaridade com outro sistema e sair de um aparelho pelo menos intermediário, vai estranhar essas diferenças. Para reconhecer um grande mérito, pelo menos o Windows Phone não tem frescura alguma quanto ao armazenamento de arquivos no cartão microSD. Dá para colocar o cartão como destino padrão para quase tudo, incluindo jogos. É só baixar da loja diretamente para ele e instalar sem frufru, eu achei isso excelente. Chegamos ao ponto em que dá para resumir essa história toda e eu diria que o Lumia 730 é um aparelho que me agradou bastante como hardware. É resistente, tem uma tela linda, câmeras muito boas, é dual chip, tem rádio FM, um detalhe que eu deixei passar e pode agradar alguns. Putz, se isso aqui tivesse 4G e TV digital, era um super combo, mas não se pode querer tudo. Mesmo assim, eu diria que como hardware, esse aqui é um smartphone mais bacana do que o Moto G ou do que o Zenfone 5. Isso mesmo, mas como hardware. Porque aí tem a questão do software e o Windows Phone ainda não é maduro o suficiente para bater de frente com um Android da vida em pé de igualdade. Mas mesmo assim, é um ótimo aparelho. Eu indicaria sem dúvidas para quem ainda não usa smartphone e vai pegar o seu primeiro. Porque aí esse tipo de pessoa não vai ter nenhum vício com outros sistemas e não vai sentir falta de coisas que usuários avançados podem sentir. Sério, para quem não tem vício de sistema, esse telefone aqui tá perfeito. E quem é usuário avançado, pode apostar nele também? Eu acho que pode. Se já usa um Windows Phone mais básico, vai ser bem natural e você vai adorar o Lumia 730, não pense nem duas vezes. Agora, se você está acostumado com o iOS ou com o Android, eu diria que dá para migrar, mas tenha certeza de que você vai passar por um bom período de adaptação e que vai ter que ter paciência para se acostumar com algumas pequenas carências que ainda são detectáveis nesse sistema aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. E se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios ao YouTube. Eu vou ficando por aqui, deixo um abração pra vocês e falou!